Imagina você acordar no começo do mês e o dinheiro já ter caído na sua conta. Mas dessa vez, sem depender do seu chefe, sem depender dos seus clientes e sem precisar vender o seu tempo, que é tão precioso. Agora deixa eu ser bem mais claro com você. Viver de dividendos não é sorte, muito menos um milagre. É patrimônio, estratégia e constância. E hoje eu vou te mostrar exatamente como que isso funciona. Ao longo desse vídeo, eu vou te explicar o que são os dividendos e como eles geram renda todos os meses. E até mesmo o que realmente é preciso para você construir uma carteira capaz de pagar suas contas. O que são os dividendos? Você já ouviu falar em dividendos, mas talvez não saiba exatamente o que eles são. Os dividendos são pagamentos que empresas e fundos imobiliários fazem para quem é sócio, como uma forma de distribuir parte dos lucros ou das receitas. Quando você compra uma ação ou um fundo imobiliário, você está comprando não só um papel, você está comprando participações de um negócio real. E se esse negócio gera lucro ou uma receita recorrente, uma parte disso volta para você em forma dos dividendos. É como se a empresa dissesse: olha, tivemos resultado, então toma aqui a sua parte. De onde vêm os dividendos? Nas ações, os dividendos vêm dos lucros operacionais das empresas. E já nos fundos imobiliários, eles podem vir de diferentes fontes. Dos aluguéis, no caso dos FIIs de tijolo, dos juros dos CRIs, no caso dos FIIs de papel, da reciclagem de portfólio ou até mesmo da combinação disso tudo. Ou seja, dividendos não surgem do nada. Eles vêm de operação real desses ativos. Mitos comuns sobre dividendos. Muita gente acha que dividendos são só para investidores ricos, mas na verdade não são. Outras pessoas já acham que dividendos são garantidos, e também não são. Uma empresa ou um fundo só paga dividendos se ele tiver resultado. Se não houver lucro ou uma receita suficiente, o pagamento pode ser reduzido ou até mesmo suspenso. Por isso, dividendos são simples de entender, mas exigem uma análise e o bom senso. Por que dividendos atraem tanta gente? Dividendos atraem porque oferecem algo que o Brasil raramente dá, que é a estabilidade. A renda dos dividendos não vai depender do seu humor, do seu chefe, ou até mesmo se o seu mês foi bom ou se ele foi ruim. Ele depende da qualidade dos ativos, da saúde dos contratos, dos juros que você recebe e da disciplina em manter a sua carteira ativa. E quando esses fatores estão ajustados, é possível construir uma renda mensal que cresce com o tempo. O caminho real para viver de dividendos. Os 4 pilares. Pilar 1. Construir o patrimônio em ativos que pagam renda. Não existe renda sem um patrimônio. E não existe o patrimônio sem os aportes. Quem quer viver de dividendos precisa investir regularmente em ativos de qualidade, como FIIs de tijolo, FIIs de papel, ações boas pagadoras, ETFs de dividendos e os REITs, se você quiser uma renda em dólar. Você busca negócios que conseguem pagar dividendos de uma forma consistente. Pilar 2. Diversificação inteligente. Quem vive de renda precisa de previsibilidade. E a previsibilidade vem da diversificação. Por exemplo, se você investir num fundo de tijolo, ele vai te trazer estabilidade. Em fundos de papel, te traz previsibilidade. Em ações, já trazem um crescimento do seu patrimônio. Investimentos no exterior protege contra os riscos do nosso Brasil. Essa combinação cria uma renda mais resistente a crises e a ciclos econômicos. Pilar 3. Descobrir o seu montante-alvo. Pensa assim, primeiro você define o quanto você precisa por mês, depois você transforma esse valor em anual, porque o dividend yield é sempre ao ano. E no final,
você divide o dividend yield médio da sua carteira. O resultado vai ser o seu montante-alvo. Por exemplo, se você precisa de R$4.000 por mês, então são R$48.000 por ano. Com uma carteira que rende 10% ao ano, você precisaria de aproximadamente 480 mil investidos. Se precisa de mais renda, o número sobe. Se você precisa de menos, o número desce. É um cálculo muito simples, mas extremamente poderoso. Pilar 4. Reinvestimento total até atingir o alvo. Enquanto você não atinge esse montante, você reinveste tudo. Tudo mesmo. É isso que faz os dividendos crescerem, mesmo quando os aportes são pequenos. É o famoso efeito bola de neve. Muita gente chega lá, mas não porque ganha muito, mas porque foi consistente. Uma verdade importante sobre viver de dividendos. Muita gente acha que viver de dividendos é algo rápido, mas na prática não é. Mas existe uma verdade poderosa. Qualquer pessoa consistente consegue chegar lá. Dividendos não depende da sua genialidade, depende da sua persistência. Como começar hoje? Se você quer começar do jeito certo, então segue esse plano simples aqui. Primeiro você define o seu custo de vida, depois calcula o seu montante-alvo, escolha 2 FIIs de tijolo, 2 FIIs de papel e 2 ações boas pagadoras. Faça os seus aportes mensais, reinvista tudo, tudo mesmo, e ajuste a sua carteira conforme a renda cresce. Esse é o caminho mais simples e sustentável para construir uma renda mensal. Se esse vídeo clareou a sua visão sobre os dividendos, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal. E comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. E muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Abraço!